Bom dia, bom dia, bom dia. Ver se minha voz está certa aqui. Tá. A gente vai rever os tópicos do capítulo 21 a partir do parágrafo 21. Tem alguns dias que a gente estudou, examinou, como a gente já leu comentando sobre ele, então hoje nós não vamos comentar, só vamos ouvir para reativar a memória e depois a gente vai para os slides. Quem já assistiu o vídeo do estudo sobre as três mensagens angélicas, esse capítulo ele está em plena harmonia, tanto esse como o anterior, né? Tá em plena harmonia com essa mensagem, com essa reflexão sobre as três mensagens angélicas dentro de uma advertência que foi rejeitada, que foi ignorada no passado e também está sendo os nossos dias. Então, se você ainda não viu, veja depois, porque vale a pena abrir bastante nossos olhos. Muito bem, vamos orar então. Pai Santo, Eterno, Criador, Mantenedor, Misericordioso, estamos aqui neste amanhecer te agradecendo por mais um dia, por mais uma oportunidade de valorizar a misericórdia, que é o fato de não sermos consumidos. Estamos aqui para aprender mais de ti, para entender o tempo em que nós estamos vivendo, para entender a urgência de aceitar e viver a mensagem, primeira, segunda e terceira mensagem, onde, na verdade, a primeira e a segunda nos preparam para não receber a marca da. A primeira e a segunda nos alertam, um complemento de Apocalipse 18:4, mostrando que temos que ser vigilantes, estar atento aos acontecimentos, dar verdadeiramente voz para que desperte pessoas, para que olhos sejam abertos, para que corações sinceros encontrem essa mensagem que está escondida, não é mais falada. Foi rejeitada no passado, também tem sido rejeitada no nosso. Estamos aqui humildemente com teus filhos, pedindo a bênção, pedindo discernimento, dando liberdade para o teu Santo Espírito nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, nos mostrando a urgência de tomarmos decisões, de estarmos escolhendo coisas, o caminho, melhor dizendo, escolhendo o caminho estreito que nos liga à eternidade. Nos ajuda a cada dia a viver e acreditamos que estamos bem para que, testemunhando através das nossas escolhas, vidas sejam transformadas. Obrigada, Pai. Fica conosco neste dia. Possamos ter sabedoria do que assistir e ver, comentar, que sejamos guiados pela tua vontade, sejamos guiados pelo teu poder e força, que sejamos, se preciso for, quebrantados e refeitos uns lados para a honra e glória de Deus. Fica conosco, com os nossos familiares, amigos, parentes, vizinhos, onde quer que esteja, todos sejam despertados enquanto é tempo é curto, decisões devem ser tomadas. E sabemos que nosso testemunho vai influenciar muitas pessoas, por isso estamos aqui pedindo para segurar na nossa mão, para estarmos ligados à videira verdadeira. E assim, estarmos fortalecidos e prontos e preparados. Obrigada por tudo. Repita mais uma vez, pelas quais estamos orando. Estamos imaginando a família do Rio aqui, representando muitos outros. Está desaparecido, ninguém sabe notícia, ninguém sabe o que aconteceu. Misericórdia e aflição, que agonia essa família tem passado. Toma também os enfermos, as famílias enlutadas,
Não têm sido dias fáceis e não serão, mas sabemos que a vitória é só questão de tempo, porque ela já foi garantida. E é nesta vitória, que é a pessoa do teu filho, que nós confiamos, acreditamos, entregamos todos, inclusive a nossa vida inteira. Fica conosco, perdoa todos os nossos pecados, seja pensamento, palavras, ações e reações. Fala conosco novamente, através desses parágrafos que vamos rever. Abre, Senhor, nosso olhos para agradecer em nome do teu Filho, nosso Salvador, Messias e a sua pedido perdão de nosso. Amém. Vamos lá, então. A partir do parágrafo 21, a gente faz essa leitura e depois vai para os comentários, que estão bem fortes necessários. Vamos lá. Recebe condenação idêntica. Declara-se que Babilônia é mãe das prostitutas. Como suas filhas, devem ser simbolizadas as igrejas que se apegam às suas doutrinas e tradições, seguindo-lhe o exemplo em sacrificar a verdade e a aprovação de Deus, a fim de estabelecer uma aliança ilícita com o mundo. A mensagem de Apocalipse 14, anunciando a queda de Babilônia, deve aplicar-se às organizações religiosas que se corromperam. Visto que esta mensagem se segue à advertência acerca do juízo, deve ser proclamada nos últimos dias. Portanto, não se refere apenas à Igreja de Roma, pois que esta igreja tem estado em condição decaída há muitos séculos. Demais, no capítulo 18 do Apocalipse, o povo de Deus é convidado a sair de Babilônia. De acordo com esta passagem, muitos do povo de Deus ainda devem estar em Babilônia. E em que corporações religiosas se encontrará hoje a maior parte dos seguidores de Cristo? Sem dúvida, nas várias igrejas que professam a fé protestante. Ao tempo em que surgiram, assumiram estas uma nobre posição no tocante a Deus e a verdade, e sua bênção com elas estava. Mesmo o mundo incrédulo foi constrangido a reconhecer os benéficos resultados que se seguiam à aceitação dos princípios do Evangelho. Nas palavras do profeta a Israel: "E correu a tua fama entre as nações por causa da tua formosura, pois era perfeita por causa da minha glória que eu tinha posto sobre ti, diz o Senhor Jeová." Ezequiel capítulo 16, verso 14. Caíram, porém, pelo mesmo desejo que foi a maldição e ruína de Israel, o desejo de imitar as práticas dos ímpios e buscar-lhes a amizade. Confiaste na tua formosura e te corrompeste por causa da tua fama. Ezequiel 16, 15. Muitas das igrejas protestantes estão seguindo o exemplo de Roma na iníqua aliança com os reis da terra. Igrejas do Estado, mediante suas relações com os governos seculares, e outras denominações pela procura do favor do mundo. E o termo Babilônia, confusão, pode apropriadamente aplicar-se a estas corporações. Todas professam derivar suas doutrinas da Escritura Sagrada e, no entanto, estão divididas em quase inúmeras seitas com credos e teorias grandemente contraditórios. Além da pecaminosa união com o mundo, as igrejas que se separaram de Roma apresentam outras características desta. Uma obra católica romana argumenta que, se a Igreja de Roma foi culpada de idolatria com relação aos santos, sua filha, a Igreja Anglicana, tem a mesma culpa, pois tem 10 igrejas dedicadas a Maria para uma dedicada a Cristo. E o Dr. Hopkins, no Tratado sobre o Milênio, declara: "Não há motivo para se considerar o espírito e prática anticristãos como sendo restritos aos que hoje se chama a Igreja de Roma. Nas igrejas protestantes, muito se encontra do anticristo e longe estão de se acharem completamente reformadas das corrupções e impiedade." Com respeito à separação da Igreja Presbiteriana da de Roma, escreve o Dr. Guthrie: "Há 300 anos, nossa Igreja, com uma Bíblia aberta em seu estandarte e ostentando esta divisa, examinai as Escrituras,
saiu das portas de Roma. Faz logo a significativa pergunta: saíram de Babilônia limpos? A Igreja Anglicana, diz Spurgeon, parece estar profundamente minada pelo sacramentarismo, mas os dissidentes parecem quase tão contaminados pela incredulidade filosófica quanto ela. Aqueles de quem esperávamos melhores coisas estão se desviando um a um dos fundamentos da fé. O coração da Inglaterra mesmo, creio eu, está completamente carcomido por uma condenável incredulidade que ousa, todavia, ir ao púlpito e intitular-se cristã. Qual foi a origem desta grande apostasia? Como, a princípio, se afastou a Igreja da simplicidade do Evangelho, conformando-se com as práticas do paganismo a fim de facilitar a aceitação da doutrina cristã pelos pagãos. O apóstolo São Paulo, em seus dias, declarou: já o mistério da injustiça opera, segundo Tessalonicenses 2:7. Durante a vida dos apóstolos, a Igreja permaneceu relativamente pura, mas, pelo fim do segundo século, a maioria das igrejas tomou nova forma. Desapareceu a primitiva simplicidade e, insensivelmente, ao baixarem ao túmulo os velhos discípulos, seus filhos, juntamente com os novos conversos, puseram-se à frente da causa e lhe deram novo molde. Para conseguir conversos, aviltou-se o elevado estandarte da fé cristã e, como resultado, uma inundação pagã invadindo a igreja trouxe consigo seus costumes, práticas e ídolos. Como o cristianismo conseguisse o favor e apoio dos príncipes seculares, foi nominalmente aceito pelas multidões, mas conquanto muitos se intitulassem cristãos, na realidade permaneciam no paganismo e, especialmente em segredo, adoravam os ídolos. Não se tem repetido o mesmo caso em quase todas as igrejas que se intitulam protestantes? Com o desaparecimento dos fundadores, dos que possuíam o verdadeiro espírito de reforma, seus descendentes põem-se na dianteira e dão novo molde à causa. Embora se apeguem cegamente ao credo dos pais e se recusem a aceitar qualquer verdade além da que lhes foi dada a conhecer, os filhos dos reformadores se afastam grandemente do exemplo paterno de humildade, abnegação e renúncia do mundo. Assim, a primitiva simplicidade desaparece. Um dilúvio de mundanismo invade a igreja e leva consigo seus costumes, práticas e ídolos. Ai, até que ponto terrível a amizade do mundo, que é inimizade contra Deus, é hoje acalentada entre os professos seguidores de Cristo. Quão largamente se tem as igrejas populares de toda a cristandade afastado da norma bíblica da humildade, abnegação, simplicidade e piedade. Falando a respeito do uso correto do dinheiro, disse João Wesley: não dissipeis parte alguma de tão precioso talento simplesmente em satisfazer o desejo dos olhos com vestuário supérfluo ou dispendioso ou com adornos desnecessários. Não gasteis parte dele em ornar extravagantemente vossas casas, em mobília desnecessária ou dispendiosa, em quadros custosos, pinturas, douraduras. De nada disponhais para satisfazer o orgulho da vida, para obter a admiração ou louvor dos homens. Tanto quanto fizeres bem a ti mesmo, falarão bem de ti os homens. Tanto quanto vos vistais de púrpura e de linho finíssimo, e vivais todos os dias regalada e resplendidamente, não há dúvida de que muitos aplaudirão vossos gastos elegantes, vossa generosidade e hospitalidade, mas não compreis tão caro o aplauso. Estai antes contentes com a honra que vem de Deus. Entretanto, em muitas igrejas de nosso tempo, este ensino é desatendido. Professar uma religião tornou-se moda no mundo. Governantes, políticos, advogados,
médicos, negociantes, aderem à Igreja como o meio de alcançar o respeito e confiança da sociedade e promover os seus próprios interesses mundanos. Procuram, destarte, encobrir sob o manto do cristianismo todas as suas transações injustas. As várias corporações religiosas, robustecidas com a riqueza e influência dos mundanos batizados, mais ainda se empenham em obter maior popularidade e proteção. Pomposas igrejas, embelezadas de maneira a mais extravagante, erguem-se nas movimentadas avenidas. Os adoradores vestem-se com luxo e de acordo com a moda. Elevado salário é pago ao talentoso pastor para entreter e atrair o povo. Seus sermões não devem tocar nos pecados populares, mas deverão ser suaves e agradáveis aos ouvidos da aristocracia. Deste modo, ímpios de elevada posição são alistados nos registros da Igreja e os modernos pecados escondidos sob o véu da piedade. Comentando a atitude atual dos professos cristãos para com o mundo, diz um dos principais jornais seculares: insensivelmente, a Igreja tem seguido o espírito da época e adaptado suas formas de culto às necessidades modernas. Todas as coisas, na verdade, que contribuem para tornar atraente a religião, a Igreja hoje emprega como seus instrumentos. E um escritor no Independent de Nova York assim fala a respeito do metodismo atual. A linha de separação entre os religiosos e irreligiosos se desvanece numa espécie de penumbra e homens zelosos de ambos os lados estão labutando para obliterar toda a diferença entre seu modo de agir e seus prazeres. A popularidade da religião tende grandemente a aumentar o número dos que desejam aurir-lhe os benefícios, sem, de maneira honrada, fazer frente aos seus deveres. Diz Howard Crosby: é assunto para séria preocupação o encontrarmos a Igreja de Cristo negligenciando o cumprimento dos desígnios do Senhor. Exatamente como os antigos judeus permitiram que o intercâmbio familiar com as nações idólatras lhes roubasse de Deus o coração, assim a Igreja de Jesus hoje, mediante a falsa parceria com o mundo incrédulo, abandona os métodos divinos de sua verdadeira vida e entrega-se aos costumes de uma sociedade sem Cristo, hábitos perniciosos, embora muitas vezes plausíveis, usando argumentos e chegando a conclusões estranhos à revelação de Deus e diretamente antagônicos a todo o crescimento em graça. Nesta maré de mundanismo e busca de prazeres, a abnegação e sacrifício por amor de Cristo acham-se quase inteiramente esquecidos. Alguns dos homens e mulheres, ora em vida ativa em nossas igrejas, foram ensinados, quando crianças, a fazer sacrifícios a fim de se habilitarem a dar ou efetuar alguma coisa para Cristo. Mas, se são necessários fundos agora, ninguém deve ser convidado a contribuir. Oh, não! Fazei uma quermesse, representações, espetáculos, jantares à antiga, ou alguma coisa para se comer, algo que divirta o povo. Uau, que necessário, que forte, que realidade a gente pode identificar isso tudo nos nossos dias. Por isso que eu repeti para ficar fresquinho na nossa mente e a gente agora ter esse conteúdo de slides mais forte ainda. E repetindo, se você ainda não estudou as três mensagens evangélicas em detalhe, estude paralelo com este vídeo, ou melhor, com o estudo deste capítulo, que realmente é, está em plena harmonia. Vamos para os slides e após alguns dias tentando, né, hoje estamos conseguindo. Vamos lá. Bora, querido.
Então, continuação ao parágrafo, melhor, ao capítulo 21. Vamos agora, depois de ouvir, né, de ver o retrato claro de tudo que tem acontecido, vamos então refletir ou tirar mais uma vez lições, né, reflexões profundas desses parágrafos que nós acabamos de ouvir. Falou ali, começando, Babilônia é mãe. Se é mãe, ela tem filhas. E essas filhas está dentro da harmonia do quadro de religiões que geram, pregam, vivem, aplicam sistema semelhante ao da mãe. Ok? E hoje nós temos uma ideia de que as igrejas que que deveriam se colocar como protestantes, felizmente não fazem, porque não há mais protesto, elas aparentemente rejeitam Roma, rejeitam o vinho, o aprendizado, mas conservam seus princípios antibíblicos. Se não é um, ou melhor, se não são todos esses princípios antibíblicos, pelo menos um, dois, está ali no meio. Isso revela a mesma matriz espiritual. Práticas contrárias à Bíblia, mesmo dizendo que são cristãos. Mesmo dizendo que, como eu falei, levam o nome de evangélica, de protestante, de cristã, mas com raiz, com princípios antibíblicos da mãe. Por isso que quando diz que é a mãe, se é mãe, tem filho. Ok? Ponto 2. Sacrificar a verdade para agradar o mundo. O que, é que nós estamos vendo hoje? No estudo a gente fala sobre isso. Não prega essa mensagem. Não fala sobre isso. Não fala que é tempo de juízo. Não fala que é tempo de arrependimento, de buscar a santificação. E devemos buscar a mudança de caráter. E devemos buscar. Não, não fala não. Entende? Então, hoje, a verdade ela é sacrificada para agradar o mundo, para falar a mensagem que o mundo quer ouvir. E doutrinas são suavizadas para não confrontar com a cultura, com a política, a economia, para não perder membros e ter aceitação social. E a melodia não há narrativa, agora é essa. Vamos mudar o louvor para atrair os jovens, vamos mudar a mensagem para atrair pessoas, para as igrejas estarem cheias, entende? Não, ó, não, isso aqui pode porque é cultural. Vamos andar de mãos dadas com a política para resolver os problemas do mundo. E aí a gente vai vendo que tudo isso é uma mensagem, é uma narrativa para ter uma aceitação, para crescer numericamente falando. E poucos se importam verdadeiramente com a salvação. Então, a coisa é muito real quando nossos olhos se abrem, quando a gente enxerga. E hoje o Evangelho deixou de ser pregado de fato. O Evangelho deixou de ser o Evangelho eterno, que fala de misericórdia, que fala de graça, mas que também fala de juízo, para ser o Evangelho da hipergraça, que pode tudo, você vai pecar até Jesus voltar, você não consegue vencer o pecado, você não consegue ser obediente, por aí vai. E a verdade está sendo sacrificada, está sendo escondida sob o lixo, para ter o quê? Milhões de seguidores e crescer numericamente. Por quê? Porque hoje as instituições religiosas têm as mesmas características de uma empresa. E uma empresa, quando ela passa a existir, ela existe, ela é montada, ela é criada para quê? Para dar lucro, certo? Então, hoje está dentro desse contexto. Triste, mas é uma realidade. Ponto 3. Aliança ilícita com os poderes do mundo, com os reis da terra. A gente viu aqui claramente, que a gente acabou de reler,
E vemos claramente isso em todos os meios. As igrejas, as instituições, de mãos dadas com a política, como a gente já falou, com os poderes do mundo, com os reis da terra, para terem influência, para serem aceitos, então tem que pregar a mesma coisa, falar a mesma coisa. Hoje, as instituições, falando como igreja, buscam influência política, proteção estatal, em troca de silêncio moral, dependência de poder político e favores governamentais. É isso ou não é? É isso que tem acontecido, é isso que tem sido revelado diariamente. Vamos estar juntos, vamos andar de mãos dadas, que aí todo mundo sai ganhando. Vamos pregar as coisas que nos unem, não as diferenças. Vamos estar de mão dada com a política para a gente salvar o planeta. Triste, triste. Por quê? Porque o Eterno deixou de ser o foco para resolver o problema do mundo. E homens estão sendo colocados, homens influentes estão sendo colocados no lugar do Eterno, que é o único que vai resolver o problema. Então, a aliança ilícita com os poderes políticos, etc., é o que a gente mais tem visto. Ponto 4. Confusão doutrinária, como a marca de Babilônia. Milhares, podemos dizer todas, denominações alegam autoridade bíblica, mas acabam ensinando verdades contraditórias. E isso é uma realidade no nosso meio. E prega o quê? Somos o povo que guarda os mandamentos de Deus, porém diz que é impossível viver em obediência. É impossível viver vencendo a tentação e evitando o pecado. Então, observa que ensina, né, mas ao mesmo tempo é contraditório ao que ensina. Mas são todos que enxergam isso? Não. Quem tem a humildade de buscar, de abrir os olhos, de enxergar o tempo que nós estamos vivendo, enxerga essa verdade. E aí entra o sentido da segunda mensagem, caiu Babilônia. Então vejam que isso é uma realidade no mundo evangélico, não mais protestante. Entende? Todas alegam autoridade bíblica, mas estão ensinando as verdades, ou melhor, né, verdades contraditórias. Ponto 5. Origem nobre, queda progressiva, repetição da queda de Israel. Isso é muito triste. Assim como Israel no passado, assim como a misericórdia foi ali, né, pregada dia a dia, tempo de arrependimento. Assim como apenas os que estavam atentos saíram para poder não serem atingidos pela destruição. Assim como Israel tinha autoconfiança de que somos o povo escolhido, somos o povo especial, somos o povo, acreditando na reputação, acreditando em tradições, acreditando que nada vai acontecer. Deus não nos vê, está tudo certo, está tudo bem. E aí o que aconteceu? Queda, destruição da maioria do povo que foi levantado para pregar, advertir. E aí diz, ó, origem nobre, queda progressiva, repetição da queda de Israel. Assim como Israel, igrejas confiam em reputação, tradição e história, não na obediência presente. Igrejas que começaram fiéis se afastaram pela busca de relevância. Temos que estar bem na fita, temos que estar crescendo, temos que ter nossas instituições bonitas, lindas, para que as pessoas entrem também com força. Temos que ter milhões de seguidores.
entende? E aí a fidelidade, a integridade à palavra, a viver, a ensinar, a praticar a palavra, vai sendo colocado de lado, porque quer aparecer, quer estar bem na fita, quer estar em parceria com os governos, com os presidentes, com os reis da terra, que é onde está a ruína. Por quê? Porque vai estar no caminho da repetição, da destruição de Israel. Eu não lembro como foi isso, não. Volta lá no primeiro capítulo desse livro. Volta lá no estudo bíblico, está lá no vídeo, no canal deste primeiro capítulo. Então, tudo isso em busca de fama, de estar bem na fita, de estar sendo aceita, né, de estar crescendo numericamente, e é o resultado a gente já conhece. Ponto 6, reforma interrompida por imitar prática dos ímpios. Reforma interrompida por imitar prática dos ímpios. Hoje, as instituições estão copiando métodos, valores, entretenimentos do mundo para atrair pessoas, atrair números, dar lucro. Filhos da reforma preservam o credo, mas abandonam o espírito de humildade e renúncia. Abandonam a mortificação do eu. Abandonam a humildade de reconhecer o quanto precisa da ajuda e do poder da terra. Mas abandonando essa humildade vem o quê? O orgulho. Eu sei muito, eu sou o povo escolhido, eu estou protegido, conheço de Gênesis, Apocalipse, conheço de profecia, conheço, sei, sabe? E aí vem aquele orgulho de Laodiceia. E aí o Eterno chega ao ouvido e diz assim, coitado, você não sabe de nada, tu és pobre, cego e louco. Volta, entenda a sua necessidade, entenda, enxergue que eu estou do lado de fora. Mas são filhos da reforma. Se dizem preservar o credo, que é aquele povo, guarda os mandamentos, etc, etc. E isso foi essa verdadeira busca por essa reforma em todas as áreas da vida, comer, beber, falar, etc, etc, etc. A adoração, ela foi interrompida, porque hoje buscamos, ou as instituições buscam, imitar o louvor, a pregação, a mensagem, a roupa, a comida, os programas, o entretenimento dos ímpios. E aí não sabe mais diferenciar o que é santo do que é profano. Certo? E aí não enxerga a verdadeira condição. E a ruína, etc. Ponto 7. Cristianismo adaptado ao paganismo moderno, mantendo o nome cristão sem viver o poder do evangelho. É exatamente o que eu também falei no estudo das três mensagens. Isaías 4, verso. Nós queremos usar o teu nome, queremos ter aparência de ti, para cobrir a nossa vergonha, o nosso opróbrio, mas o pão é nosso, o ensino é nosso, o alimento é do jeito que a gente quer, mas vamos usar o teu nome. Muito forte essa citação. Cristianismo adaptado ao paganismo moderno, mantendo o nome cristão, sem viver o poder do evangelho. 1 Timóteo. Vive em forma de religião, mas nega-lhe o poder. Cristianismo de aparência, sem renúncia, sem busca de santidade, promovendo valores seculares. Olha isso aqui. Muitos são batizados como estratégias missionárias, entende? Para fazer volume, para fazer número. Teve um programa tal, teve um evangelismo de tantos dias, batismo da primavera, da Semana Santa, do Caleb, como estratégia missionária. Mas o que verdadeiramente está sendo ensinado?
As pessoas estão sendo preparadas, as pessoas estão sendo ensinadas que tem que renunciar ao eu, buscar uma vida de santificação, ou apenas um cristianismo de aparência. Vem para aqui, que aqui você vai achar tudo, tá tudo legal, você vai continuar a mesma coisa, mas você está fazendo parte de uma instituição, seu nome está no livro da igreja, está tudo certo. E aí o cristianismo hoje, que é cheio, que deve ser mortificação do eu, deve ser estar em harmonia com princípios divinos, hoje está adaptado ao paganismo para poder não perder, pelo contrário, só crescer, aumentar. Olha como estamos crescendo. Isso é muito triste. Por quê? Porque o evangelho eterno, ele aponta, ele mostra a necessidade da transformação, ele aponta o resultado do erro, ele mostra que o tempo é curto, ele mostra que é tempo de juízo, deve haver uma reforma em todas as áreas, inclusive na adoração. Ponto 8. Fé nominal, conversão ausente, novo evangelho e perda da simplicidade e base apostólica. No parágrafo, cadê? No parágrafo 30, que a gente acabou de ouvir, fala assim: a Igreja de Deus está hoje cortejando o mundo. Seus membros estão tentando levá-la ao nível dos ímpios. É muito real, gente. Bailes, teatro, arte nudista e por aí vai. Entende? E aí diz luxos sociais com todas as suas moralidades liberais estão invadindo os limites sagrados da igreja. E para a satisfação de todo o seu mundanismo, os cristãos estão fazendo grandes transações com relações aos períodos de jejum, Páscoa e ornamentação da igreja. O que é isso? Não é um retrato do que a gente vê hoje? Eu li o parágrafo, um pedaço do parágrafo 30, entende? E aí, no parágrafo 31 diz: nessa maré de mundanismo e busca de prazeres, a abnegação e sacrifício por amor de Cristo acham-se quase que totalmente perdidos. Então, o que a gente vê hoje? Estruturas modernas, mas pouca vida espiritual. Multidões se dizem cristãs, evangélicas, mas mantêm as mesmas práticas e valores do mundo. Eu falei a Isaías 4, mantém o mesmo estilo de comer, de vestir, de beber, de falar, de postagem, de compartilhamento. Multidões se dizem cristãos, evangélicos, não mais protestantes, porque ninguém protesta, mas é raro que aquele que protesta contra as práticas mundanas é visto como um extremista, dissidente, perfeitinho, por aí vai, perfeccionista, quer ser santo, quer ser melhor, percebe? Por quê? Porque não existe mais protestantismo, de fato. A fé hoje é nominal, é eu estar ligado a uma instituição, estou com a fé, e ponto. Mas a verdadeira conversão, ela não existe mais. O ensino dessa conversão, a mortificação do eu. Por quê? Porque hoje vivemos em meio a uma mensagem de um novo evangelho, não um evangelho eterno. Ponto 9. Mundanismo vestido de piedade, inundação de paganismo e costumes pagãos, superstições, misticismo, filosofias humanas misturada com Bíblia, luxo, status e espetáculo substitui simplicidade e reverência. É ou não é uma realidade? Hein? É ou não é o retrato do dia a dia?
o mundanismo, o paganismo. E aí a gente vai para o calendário, para essa época do ano, né? Calendário gregoriano. E aí a gente vê que costumes pagãos estão no nosso meio. Por isso não existe mais protestantismo. Está tudo igual, tudo no mesmo balaio. E se você fala, tá doido, é extremista, não pode, para que isso? Tem nada a ver? Eu acho que não tem nada a ver. E aí vai atrás de ter um bom status, de ter o nome de cristão, de usar o nome, queremos usar o teu nome para cobrir a vergonha. Triste. Ponto 10. Religião como ferramenta social. Amizade do mundo igual a inimizade contra Deus. Depois que a gente tem buscado abrir os olhos diante dessas verdades, né, desses capítulos, desse estudo, como eu falei para vocês, eu comecei a enxergar, estava até comentando aqui com a filha ontem, eu comecei a enxergar que como estávamos cegos. Aquela história daquela mensagem de que ser amigo de Deus e amigo de todos. Ela falou, minha mãe nunca quem faz a vontade de Deus, que quer ser amigo, quem vive de verdade sendo amigo de Deus, vai ser amigo de todos, porque as pessoas se afastam, hein? E começa a difamação e por aí vai. E hoje a religião é usada como uma ferramenta social. Venha ser religioso, tá tudo certo. Venha, porque aqui nós também somos amigos do mundo. Só que esquecemos que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Aquele que se diz amigo do mundo é inimigo de Deus. O próprio Messias falou: aproxima-se o príncipe deste mundo. Ele nada tem em mim, eu nada tenho dele. Pronto. Então, como que eu vou ser amigo de Deus e amigo de todos? Vivendo a religião como ferramenta social. Aí eu sou amigo de Deus e amigo de todos. Buscando popularidade, buscando mídias, cultura, mesmo isso custando, como fala, esconder a verdade. Pertencer à igreja serve para network, reputação e poder, mas não mais para santificação. O que a gente viu aqui, nestes parágrafos. Aí aqui diz assim, ó, no parágrafo 30 ainda, a igreja judaica desfez-se A igreja judaica desfez-se nesse rochedo. A igreja romana naufragou da mesma forma. E os protestantes estão rapidamente chegando ao ponto de sofrer a mesma ruína. Não sou eu que estou dizendo. É o testemunho de pertencer a uma igreja, seja ela qual for, como instituição, né? Pertencer a uma instituição que não está pregando nem ensinando a santificação, a vitória sobre o pecado. O que é viver em harmonia com o céu? O que é estar se preparando para a eternidade? É um erro, é um engano. Pertencer a uma igreja, seja ela qual for, para ter uma boa reputação, não para a santificação, é um grande erro. Porque viva a paz com os irmãos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Hebreus 12, 14. Ponto 11. Pastores como entretenedores. Religião como meio de status social. Então, vamos pegar agora a nossa instituição e abrir outras ramificações onde as pessoas podem ir, mas continuam amigo do mundo, vestindo a mesma coisa, tem liberdade, entre aspas, de usar isso ou aquilo. Não, eu vou ser até, vou participar da sua igreja,
mas eu vou participar lá naquele espaço, que lá o louvor é legal, lá quem toca de noite, final de semana, no barzinho, pode tocar lá, de manhã no sábado. Gente, a que ponto chegamos? Pastores hoje estão sendo entretenedores. Pessoas vão à igreja, aos espaços, aos lugares, por reputação, negócio, influência, mas não por conversão. Porque se pregar conversão, se pregar santificação, se pregar mortificação do eu, aí não pode. Aí derruba, aí o povo deixa de ir. Vamos fazer sermões que evitam falar do pecado, evitam falar de arrependimento, que aí nós vamos manter um bom público e ofertas, porque estamos falando que o ser humano gosta de ouvir. A religião hoje, mais do que nunca, tem sido usada como meio de status social. Ponto 12. Uso carnal dos recursos sagrados. Luxo no culto e vaidade na adoração. Templos fantásticos, grandes, lindos, suntuosos, foco na estética, mas pouca humildade e reverência. Arrecadação baseada, lembra? Quermesses, festas, como é que é? Jantares, show, programas, apelos emocionais, não em sacrifício voluntário. Romanos 12, verso 1. Apresentei o vosso corpo como sacrifício santo. Hoje o sistema religioso está preocupado com a arrecadação. E aí, quando vê que a arrecadação caiu naquela área, pega um pastor bom, aquele pastor, sabe, fala que levanta o povo e joga para lá, para crescer e voltar a arrecadação. Depois que ele conseguir manter o foco, manter a meta, vai para outro campo. Muito triste tudo isso. Muito. Desaparecimento da linha de separação. Pastores como animadores, não como atalais, é o que eu falei anteriormente. Hoje não existe mais a linha de pregação que separa o que é santo do que é profano. Hoje, quem deveria, ou melhor, quem foi levantado para pregar, para ser atalaia, para estar dizendo o tempo que é curto, para estar dizendo o tempo está acabando, para estar dizendo prepara-te para encontrar-te com teu Deus, acorda você que dorme. Se tu não mudar, se tu não buscar santificação, se não mortificar o eu, você vai se perder. Hoje não existe mais atalaia, porque aquele que quer ser voz de profeta, que quer ser atalaia, que quer avisar da proximidade do perigo, e o caminho vai levar à perdição, à morte eterna. Esses são evitados. Hoje, os sermões devem ser agradáveis, sem confrontar pecado. Não tem mais a distinção do que é um cristão do mundo, estilo de vidas e valores, do que é o mundo. O cristão no mundo, deve fazer a diferença no comer, no beber, na vida, nos valores. Mas o cristão do mundo é igual ao mundo. Não, não está igual não, porque na igreja está todo mundo vestido, entre aspas, né? E tem só misericórdia. Mas está todo mundo vestido decente, mas quando você vai na rua, está tudo igual. Isso quando não está na própria igreja. O estilo do céu deve acompanhar, deve fazer uma separação, uma linha de separação na minha vida e na sua. O estilo do céu deve estar em todas as coisas, em tudo que eu faço, que eu penso, que eu compartilho.
Entende? Por quê? Porque o estilo do céu é único, é diferente, é santificação. Não está cheio de valores do mundo. Tudo que diz mundo está ligado ao príncipe deste mundo, como a própria Bíblia fala. O diabo crê e treme, mas não obedece. Então, se eu creio, se eu tremo, se eu temo, eu não obedeço, eu estou sendo semelhante a quem? Quem é o caráter que está sendo revelado nessa colocação de vida minha? Ponto 14. Amizade com o mundo e inimizade com Deus. A gente já falou sobre isso. Substituir sacrifício por entretenimento. Olha a última parte do parágrafo 31. Façam uma feira, encenações, comédia, jantares ou alguma coisa para se comer, algo que divirta o povo. Hoje o povo quer diversão. Hoje tem quermesse disfarçada no meio evangélico. Show é bem claro. Eventos para arrecadar fundos em vez de consagração. O verso conhecido, mas ignorado na prática cotidiana da igreja. Ponto 15. Solene apelo. Apocalipse 18:4. É um apelo divino. Sai do sistema, sai dela. Isso é um alerta de misericórdia, de amor, de um pai que ama e não quer ver a destruição do filho. Entende? Hoje o Eterno chama a mim e a você a deixarmos sistemas que preferem o mundo à verdade, deixarmos os sistemas religiosos corrompidos e voltarmos à fidelidade plena à sua palavra, sabendo que se eu e você escolhermos fazer isso, seremos difamados, seremos isolados, seremos perseguidos, por aí vai. Mas voltemos ao que o Messias falou. Sejam alegres, bem-aventurados sois, abençoados por os perseguidos, difamados por causa do meu nome. Então, a nossa maior necessidade é buscarmos exatamente viver a vontade do Eterno de acordo com a sua vontade. Voltar à fidelidade plena. Buscar força e poder nele para viver a estrita obediência. Viver em harmonia plena com a sua palavra. Ah, João, mas isso é impossível. É impossível se viver cheio do eu. E a própria Bíblia diz que em Cristo eu posso todas as coisas. Ah, não, mas isso aí eu posso todas as coisas é encontrar um emprego, um marido, uma mulher, um carro, uma casa nova. Isso aí eu posso. Não. Está falando de vitória sobre o pecado. Está falando de mudança de caráter. Está falando de ser semelhante a ele. De poder ser reconhecido como cristão. De fazer a diferença neste mundo, onde a verdade está sendo escondida sobre ele, onde não se pode falar do evangelho eterno, nem de mudança na adoração, de reforma, melhor dizendo. Não se pode falar hoje que o pecado vai levar à destruição e morte final. Então, temos que ter cuidado com, literalmente, a camisa que estamos vestindo ou defendendo. O apelo é o apelo final de misericórdia. Acorda, sai dela. A amizade com o mundo é inimizade contra mim, porque o príncipe deste mundo nada tem de mim, nem eu tenho nada dele. Ok? Então, essa é a mensagem para hoje. Essa é a mensagem para mim e para você hoje.
As filhas de Babilônia representam igrejas que, embora tenham um nome cristão, deixaram de protestar, né? Mas tem um nome, usam o nome para cobrir o próprio, Isaías 4:1. Trocaram a fidelidade bíblica pela amizade do mundo, repetindo a história de Israel e de Roma. E a gente sabe o final da história de Israel. A gente sabe, Apocalipse revela, a Bíblia revela o final romano. Nós estamos fazendo o quê? Babilônia não é apenas um lugar, é um sistema que prefere a aprovação dos homens do que a aprovação do Eterno. Observa, pegue essa frase e veja se onde você está participando, congregando, adorando, está dentro do sistema que prefere a aprovação dos homens ou a aprovação do céu. Examine. Ore aquele louvor, abre, Senhor, os olhos dele, que ele vai abrir. Mas quando ele abre, nos leva a uma decisão. A mensagem não é contra pessoas, contra sistemas religiosos que trocam a verdade por popularidade e fidelidade por aceitação. Sair de Babilônia não é mudar de placa, é romper com o espírito do mundo e voltar a obedecer plenamente ao Eterno. Entenda, você que chegou nesse vídeo, chegou até aqui, você que está aqui na sala, vai assistir o vídeo depois. A mensagem não é contra pessoas, mas contra sistema, entende? Contra o sistema. O sistema está pegando a verdade, escondendo e enchendo de lixo em cima, para que essa verdade não alcance a mim e a você. Por quê? Porque a verdade é uma pessoa, é a pessoa do nosso Salvador. E se eu tenho, se eu vivo, se eu conheço essa verdade, ela transforma. Ele mesmo disse: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Então, não adianta eu dizer que vou sair de dentro de uma placa, de um sistema, e vou agora para o campo, vou fugir, ou vou não sei para onde, e sair levando o mesmo estilo de adoração de Babilônia, o mesmo estilo de comer, vestir, assistir, falar do mundo, e não viver uma vida de buscar poder e força para estar entre os 144 dias, e não levar uma vida de buscar poder e força para obedecer plenamente ao Eterno. Porque tem que ser por ele, com ele e através dele, porque nós mesmos não vamos conseguir. Então, reconhecer o tempo, reconhecer tudo, reconhecer a necessidade de mudança e não mudar é condenação. Se tu ainda não assistiu o estudo sobre as 3 mensagens, vai lá, que lá está bem claro isso. Então, que aproveitem mais essa oportunidade de misericórdia e graça que está sendo nos concedida neste, ok? A partir de hoje, aproveitando esse calendário gregoriano, eu vou começar a postar lá no grupo também o link da meditação Maranata, ok? Porque é uma meditação também necessária, forte, escutem o áudio todos os dias, ali para falar de princípios eternos, compartilhem no seu status, porque pessoas estão sendo alcançadas pelo que nós estamos postando. E a pergunta é: o que é que eu estou compartilhando? O que é que eu estou postando? O que é que eu estou distribuindo? Porque esse evangelho distorcido da hipergraça, tratar de bem na fita, já tem muita gente fazendo isso. O Eterno precisa de pessoas que compartilhem a luz da verdade presente para este momento. Ok? Então, que nós tenhamos a, a liberdade, ou melhor, não, que nós tenhamos a coragem de fazer esse trabalho, de estar envolvido nesta missão. E se
Pela misericórdia e graça conseguirmos amanhã, vamos dar continuidade do parágrafo 32, que eu já li, já marquei, e vou dizer. A mensagem continua até o final. Sai dela, povo meu. Esse capítulo ele tem plena harmonia com as três mensagens angélicas. Aí você casa o capítulo 20 com esse agora, é inegável. Se tivermos a humildade, é inegável que o apelo do Eterno é para mim, para você. Sai do sistema. É doloroso, mas é necessário nos posicionar, tá bom? Então, que tenhamos esse dia de valorização da misericórdia. Oremos então. Santo Eterno, mais uma vez te agradecemos. Agradecemos por essa oportunidade. Deus se revela como Pai de amor, que se preocupa com seus filhos e sabe que o caminho que está errado leva à perdição. Aí chama cada um de nós, os seus filhos, bota no banquinho, chega até nós, falando, olhando nos nossos olhos e dizendo, filho, esse caminho vai te levar à destruição. Volte aos marcos antigos, volte às veredas antigas, ande por ela. O caminho que você deve andar já foi revelado. O caminho que eu quero, filho, que você ande é o caminho que eu trilhei para você, porque o fim é vida e vida eterna. Nós estamos entendendo isso. No estudo diário, no estudo desses capítulos, nós estamos também entendendo que estamos em meio a um grande conflito. Por isso estamos aqui humildemente, pedindo poder e força para vencer mais esse dia. Abre nossos olhos, tenhamos mais uma oportunidade, enxerguemos e aproveitemos mais uma oportunidade de andar contigo como é nós. Fica com cada uma presente, nos concede que tenhamos nosso caráter transformado, mas sabemos que isso só será possível se contemplarmos a tua face. E aqui estamos, pela fé, fazendo isso. Agradecemos pela promessa da vida eterna, pela promessa de um mundo refeito, purificado, pela promessa da volta do teu Filho, nosso Salvador Messias, muito em breve nas noites dos céus. Por isso, Pai Santo, com teu poder e força e misericórdia revelado, estamos aqui te pedindo força para poder vencer e permanecer íntegro, permanecer fiel, mesmo em meio à perseguição, ao isolamento, a um caminho muitas vezes aos nossos olhos solitários, mas sabemos que só nunca estaremos. E a promessa do teu filho foi estarei convosco até a consumação dos séculos, e nós acreditamos, porque ele é fiel. Tudo que fala-se, nós nos agarramos nessa promessa. Obrigada por estar conosco neste dia. Todos os nossos, onde quer que seja. Em nome do teu filho, nosso Salvador, nos agradecemos. Amém. Amém. Bom dia, bom dia, bom dia. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém. Até amanhã, seu eterno